Então, quer dizer, é uma nova ciência médica, porque, infelizmente, quando vieram os anticoncepcionais e tudo, a medicina emburreceu. Porque, realmente, qualquer situação, hoje em dia, é anticoncepcional. E aí, lá, o foco era outro, era também tratar os problemas das mulheres, mas era foco de infertilidade. Não era meu foco ir lá pesquisar, estudar e tratar a infertilidade, mas era o carro-chefe deles. Principalmente porque eles tinham a noção do quanto milhares, milhões de embriões que são descartados nas clínicas de fertilização in vitro. Então, por exemplo, no Brasil aqui, eu acho que são mais de 3 milhões de embriões que estão congelados, fora os que são descartados ao longo de mais ou menos uns 3 milhões, eu acho, no banco. Mas, enfim, são muitos milhares e milhares que são perdidos todo dia. E são almas. Na verdade, a gente sabe que é um genocídio que acontece diariamente. Então, eles criaram medidas para pesquisar as causas de infertilidade. E aí eu comecei a fazer, a gente, em 2015, criou um Instagram para mostrar toda a verdade que a gente estava encontrando, né? Aí a gente criou um Instagram que chama Métodos.naturais. Aí a gente começou, coisas assim que, por exemplo, eu fui num congresso lá em Brasília, e aí lá no congresso falava, olha, a ciproterona presente no Diane 35, Selene, Artemides, em vários outros anticoncepcionais, a ciproterona pode causar a feminilização do feto masculino. Então, a mulher que está usando e se engravidar, pode ter repercussão para o feto pode, masculino, ter uma feminilização, causar alterações na genitália e isso aí comprometer para a vida inteira. E aí falei, gente, mas como assim? E ninguém fala para a mulher? Eu lembro assim, gente, minha mãe estava usando Diane 35, exatamente. Uai, que risco que eu passei. Então, assim, ninguém conta. E aí a gente colocou no Instagram. E aí começou a pessoas, gente, mas por que a minha ginecologista não falou que corre esse risco? E aí outras verdades que foram surgindo e a gente ia colocar lá, dava Não, mais e aí nessa repercussão. época não tinha, né? Não existia nas redes sociais um ginecologista que falasse mal de anticoncepcional, não existia. E a gente não tinha coragem de mostrar a cara lá, né? Porque a gente pensou, gente, ele vai perder o CRM se alguém descobre que é um médico que está falando essas coisas e tudo. Então, assim, aí alguns padres mandavam mensagem, nossa, a gente precisa dessa mensagem, continuem, não desistam, continuem falando. E aí a gente ia recebendo apoio, morrendo de medo, mas ia. E aí, claro, eu fui estudando para não ser aquele católico que fala só à luz da fé. Não, eu tenho que falar à luz da razão. Por que que a nossa igreja fala contra tantas outras coisas, não só além do anticoncepcional? Por exemplo, camisinha. Eu encontrei um estudo que antes mesmo, não era assim, antes do Instagram e tal, a minha staff, doutora Melissa, que hoje é médica da Napro, falou assim, olha, tem um estudo mostrando que casais que sempre usaram camisinha, desde o início do namoro, teoricamente, o casamento, o correto, que usaram sempre camisinha, quando vão tentar engravidar, tem mais risco de aborto, mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de problemas. Eu falei, gente, mas camisinha? Eu falei, porque quando a igreja fala que o sexo tem a união, a função unitiva e procriativa, a unitiva é unitiva mesmo. Eu tenho que ter contato com os fluidos corporais da minha esposa e vice-versa. Então esse contato dessensibiliza a minha esposa. E quando for gerar um embrião, que é metade minha, metade dela, o organismo dela não vai gerar anticorpos que vão lutar contra, porque isso acontece muitas vezes. De repente um corpo estranho que está em mim, e o organismo libera anticorpos e luta para expulsar. Então isso acontece. Então quer dizer, no tempo de preparação é importante, no casamento, que desde sempre tenha um contato para dessensibilizar. Então quer dizer, gente, indiretamente a igreja já está caminhando e indicando o melhor caminho, né? Graças a Deus. Então, camisinha tem problema. Coito interrompido, para mim, como ginecologista,
tipo, é a pior coisa. E é o que a gente mais vê casais católicos adotando coito interrompido. Porque, de fato, não é camisinha, não é anticoncepcional, é só não gozar, é só tirar. Então, quer dizer, teoricamente é tranquilo. Bem, para a mulher, para a saúde da mulher, não é legal. Porque vai causar dores pélvicas, congestão pélvica, não muitas vezes vai levar até o homem a ter uma ejaculação precoce. Então, quer dizer, não é à toa que a igreja fala, não é legal. Não é legal, porque principalmente no coito interrompido não tem nem função initiva nem procriativa. Não tem contato com o sêmen, você tira antes, e nem procriativa. Então, quer dizer, é nulo essa relação do casal. Coito interrompido é realmente abominável, péssimo. Aí o anticoncepcional. Lá atrás, 1967, quando criaram o anticoncepcional, a dose era altíssima de estradiol. O que acontecia? As cobaias da época começaram a ter problemas de câncer de mama, tumor hepático, AVC, trombose em qualquer lugar, derrame. Aí começaram a baixar as doses do anticoncepcional e as doses cada vez menores, de maior segurança, tipo assim, eles colocaram como o 35 etilenoestradiol, que tem no DN35, por exemplo. Então, não pode passar disso. Só que eles baixaram mais. Então, tem um monte de anticoncepcional que só tem 15. Começou com 100, que dava problema demais, agora está com 15. 15, 20, a maioria tem 30. Só que essa dose baixa permite que a mulher ovule. Aí, o que teve que fazer? Quem criou o anticoncepcional falou, não, então vamos acrescentar, além do estrogênio, progesterona, para secar o endométrio e atrapalhar a engravidar. Então, mesmo que a mulher ovule, se de repente o espermatozoide conseguir encontrar o óvulo, não vai conseguir implantar. Então, se eu estou impedindo a implantação, eu estou provocando um aborto. Então, o anticoncepcional pode ser abortivo? Pode ser abortivo. Ultimamente, uma colega do nosso grupo começou, ela ultrassonografista, começou a perceber que muitas mulheres mesmo, que estavam usando anticoncepcional regularmente, estavam ovulando. Pô, mas ela está ovulando. Você está usando direitinho anticoncepcional? Estou. Esqueceu nenhum dia? Não. Está ovulando. Então, se está ovulando, pode acontecer de engravidar. Por isso que entra a falha. Por exemplo, se ela usa corticoide, se ela usa antibiótico, se usa qualquer outra coisa que melhore o muco, a mulher vai engravidar. Então, tem uma taxa de falha, mas até mesmo o ginecologista comum, ele vai falar, olha, o anticoncepcional tem uma taxa de falha de tantos %, pouquinho. Mas essa taxa de falha do anticoncepcional é principalmente aquelas mulheres que engravidam e não as que abortam. Então, assim, eu estava lembrando, nossa, será que ao longo de tantos anos, infelizmente não dá para falar, vamos supor que uma mulher que usou anticoncepcional por 15 anos, será quantas perdas teve? Infelizmente não dá para calcular, quer dizer, felizmente talvez, né? Porque senão ia gerar muita ansiedade. Mas, como tem a possibilidade, uma potencialidade de provocar algum aborto, então eu falei, não, prescreveu, não prescrevo, a gente não usa.